José, o penúltimo filho de Jacó, era diferente dos outros irmãos. Desde jovem, ele se destacava por seu comportamento e por sua relação especial com o pai. Jacó, já em idade avançada, demonstrava abertamente sua preferência por José, presenteando-o com uma túnica de várias cores, símbolo de status e amor. Esse gesto, que deveria significar orgulho para a família, gerou ressentimento. Seus irmãos mais velhos, já incomodados com a atenção extra que José recebia, começaram a nutrir um ciúme profundo. José, ainda jovem e inocente, não parecia perceber a inveja que o cercava. Para ele, sua relação com Jacó era natural, e os sonhos que o visitavam com frequência eram apenas um reflexo de sua confiança em Deus. Em uma manhã, entusiasmado, ele compartilhou com seus irmãos um sonho que o deixara especialmente impressionado. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo, e o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês se curvaram diante do meu. As palavras de José caíram como uma tempestade sobre seus irmãos. Você realmente acha que vai reinar sobre nós? Retrucou um dos irmãos, com amargura na voz. Mesmo diante dessa reação, José continuou a ter sonhos similares, nos quais ele parecia estar destinado à grandeza. Em outro sonho, ele viu o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. Quando compartilhou esse sonho com Jacó e seus irmãos, o próprio pai, embora intrigado, o repreendeu. Será que sua mãe, seus irmãos e eu realmente nos curvaremos diante de você? Questionou Jacó. Apesar das reprimendas, Jacó guardou as palavras de José no coração, reconhecendo algo especial nos sonhos do filho. Os irmãos, no entanto, viam em José uma ameaça crescente, alguém que desejava dominá-los. Alimentados pelo ciúme e pelo ódio, eles começaram a planejar como poderiam se livrar de José de uma vez por todas. A tensão entre José e seus irmãos havia atingido um ponto de ruptura. José, alheio à gravidade da situação, seguia fiel a Deus e às suas visões, sem imaginar que o caminho para sua grandeza seria pavimentado por uma traição dolorosa. Os dias que se seguiram foram tensos, e a amargura dos irmãos de José só aumentava. Um dia, Jacó enviou José para verificar o bem-estar de seus irmãos, que estavam pastoreando o rebanho em Dotã. Obediente como sempre, José saiu à procura deles, sem suspeitar do perigo que o aguardava. Quando os irmãos viram José se aproximando de longe, suas mágoas e ressentimentos vieram à tona. "Lá vem o sonhador!" um deles exclamou. Reunidos, eles tramaram um plano sombrio. "Vamos matá-lo e jogar seu corpo em uma dessas cisternas", sugeriu outro, com raiva nos olhos. "Diremos ao nosso pai que uma fera selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos." Rúben, o mais velho dos irmãos, tentou intervir. Embora não gostasse de José, não queria vê-lo morto. "Não derramem sangue", argumentou ele. "Joguem-no vivo na cisterna, mas não o matem." Secretamente, Rúben planejava resgatar José mais tarde e devolvê-lo a seu pai. Quando José chegou, confiante e desavisado, seus irmãos o agarraram, rasgando sua túnica colorida com brutalidade. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, ele foi lançado em uma cisterna seca, oco de confusão e desespero. Os irmãos, indiferentes ao sofrimento de José, sentaram-se para comer. Foi então que avistaram uma caravana de mercadores ismaelitas a caminho do Egito. Judá, com uma ideia ainda mais lucrativa, sugeriu: "Por que matá-lo? Vamos vendê-lo. Ele é nosso irmão, afinal." Com um acordo sombrio, os irmãos venderam José por 20 peças de prata. Os mercadores o levaram, acorrentado, rumo ao desconhecido. De volta ao campo, os irmãos mataram um bode e mancharam a túnica de José com sangue, levando-a a Jacó. Ao ver a túnica ensanguentada, Jacó caiu em prantos. "Meu filho foi devorado por uma fera."
lamentou-se, mergulhado na dor de perder seu filho amado. Levado ao Egito como escravo, José enfrentou uma nova realidade. Longe de sua família e de sua terra, ele foi vendido a Potifar, um oficial importante do faraó, chefe da guarda do palácio. Embora a vida como escravo fosse dura, José permaneceu firme em sua fé. Mesmo em condições adversas, ele se destacou pelo seu trabalho, mostrando habilidades de liderança e uma honestidade que logo chamaram a atenção de Potifar. Com o tempo, Potifar confiou tanto em José que o colocou como administrador de sua casa, responsável por todos os seus bens. Sob a supervisão de José, a casa de Potifar prosperou. Tudo o que ele tocava parecia dar certo, e Potifar sabia que era por causa da presença de Deus na vida de José. O escravo hebreu, que havia começado sua jornada no Egito com grilhões nos pés, agora comandava todos os servos e bens do seu senhor. Porém, nem tudo eram bênçãos. A esposa de Potifar começou a notar a presença de José de outra maneira. Atraída pela sua aparência e pelo seu caráter, ela tentou seduzi-lo repetidas vezes. Mas José, fiel a seus princípios e a Deus, rejeitou suas investidas com firmeza. Como poderia eu fazer algo tão perverso e pecar contra Deus? Ele respondeu, mantendo-se íntegro. A insistência dela, no entanto, continuava. Certo dia, quando todos os outros servos estavam fora da casa, ela o abordou novamente e, desta vez, tentou segurá-lo à força. José, vendo o perigo, fugiu rapidamente, mas deixou sua túnica nas mãos dela. Humilhada pela rejeição, a esposa de Potifar decidiu se vingar. Ela gritou, acusando José de tentar atacá-la. Quando Potifar chegou, ouviu as acusações de sua esposa. Sem hesitar, furioso e confiando nas palavras dela, ele mandou José para a prisão, ignorando o caráter exemplar que ele havia demonstrado por tanto tempo. Lançado na prisão, José viu sua vida mais uma vez virar de cabeça para baixo. O jovem que havia conquistado a confiança e o respeito de Potifar agora se encontrava aprisionado por um crime que não havia cometido. Ainda assim, mesmo no meio da escuridão e da injustiça, José não perdeu a fé em Deus. Ele sabia que, de alguma forma, Deus ainda estava ao seu lado, mesmo nos momentos mais difíceis. Na prisão, sua atitude continuou a diferenciá-lo dos outros detentos. Ele não se deixava abater pela amargura ou pelo ressentimento. O chefe da prisão logo notou que José era um homem diferente e, assim como Potifar havia feito antes, colocou-o em uma posição de responsabilidade. José passou a cuidar dos outros prisioneiros e a administrar as tarefas dentro da prisão. Deus continuava a abençoá-lo, e tudo o que José fazia prosperava, mesmo em meio às paredes da prisão. Embora estivesse em uma posição de confiança dentro do cárcere, José ainda era um homem privado de sua liberdade e do convívio com sua família. O peso da injustiça o acompanhava dia após dia. Entretanto, sua fé inabalável o fazia esperar por um futuro melhor, acreditando que Deus não havia esquecido dele. Os dias e meses se arrastavam, e José continuava a viver na prisão, sem saber o que o futuro lhe reservava. Mesmo sem respostas imediatas, ele se apegava à certeza de que o propósito de Deus ainda estava em ação, e que um dia tudo faria sentido. O tempo de José na prisão parecia interminável, mas sua fé permanecia firme. Certo dia, 2 novos prisioneiros chegaram, o copeiro e o padeiro do faraó. Ambos haviam ofendido o rei do Egito e foram lançados na prisão sob a supervisão de José. Mesmo em sua situação, José não deixou de cuidar deles e, em uma manhã, percebeu que estavam abatidos. "Por que estão tristes hoje?" perguntou. Ambos responderam que haviam tido sonhos perturbadores durante a noite, mas não sabiam o que significavam. José, vendo ali uma oportunidade, disse-lhes:
A interpretação dos sonhos pertence a Deus. Contem-me os sonhos. O copeiro foi o primeiro a falar. Sonhei com uma videira à minha frente. Ela tinha 3 ramos, e enquanto brotava, produzia uvas maduras. Eu espremia as uvas no copo do faraó e o colocava em suas mãos. José, inspirado por Deus, interpretou o sonho. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó o restaurará ao seu posto e você voltará a servir o vinho a ele como antes. O padeiro, animado pela interpretação positiva do sonho do copeiro, também contou o seu. Eu tinha 3 cestas de pão sobre a minha cabeça, e as aves comiam os pães da cesta superior. José, porém, interpretou de forma mais sombria. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó o enforcará, e as aves comerão a sua carne. E assim aconteceu. 3 dias depois, o copeiro foi restaurado ao seu cargo, e o padeiro foi executado. Antes de partir, José pediu ao copeiro que se lembrasse dele e falasse com o faraó para libertá-lo. No entanto, o copeiro se esqueceu de José, deixando-o mais uma vez na prisão, sem respostas. 2 anos se passaram desde que o copeiro havia sido libertado, e José continuava preso, esquecido por aqueles a quem ajudara. Porém, o plano de Deus continuava a se desenrolar, e um acontecimento inesperado mudou o destino de José para sempre. Certa noite, o faraó teve 2 sonhos que o deixaram profundamente perturbado. No primeiro, ele viu 7 vacas gordas saindo do rio Nilo, seguidas por 7 vacas magras que devoravam as primeiras. No segundo, 7 espigas cheias de grãos eram devoradas por 7 espigas murchas e secas. Inquieto, o faraó chamou todos os magos e sábios do Egito, mas nenhum deles conseguiu interpretar os sonhos. Foi então que o copeiro, lembrando-se de José, falou ao faraó: Quando estive na prisão, havia um jovem hebreu que interpretou meus sonhos e os do padeiro com precisão. Talvez ele possa ajudar. O faraó, sem perder tempo, mandou buscar José. Rápido, José foi retirado da prisão, barbeado e vestido adequadamente para se apresentar diante do rei. Quando chegou à presença do faraó, este lhe disse: Ouvi dizer que você pode interpretar sonhos. José, com humildade, respondeu: Não sou eu quem pode interpretar, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. O faraó contou seus sonhos a José, e ele, iluminado por Deus, deu a interpretação. Os 2 sonhos são um só. Deus revelou ao faraó o que está para acontecer. As 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias representam 7 anos de grande fartura no Egito. As 7 vacas magras e as 7 espigas murchas representam 7 anos de fome que virão depois. A fome será tão severa que consumirá toda a fartura. José continuou, oferecendo um plano ao faraó. Procure um homem sábio e prudente para administrar a terra durante os anos de fartura. Ele deverá estocar 1/5 da produção durante os anos de abundância, para que haja alimento suficiente durante os anos de fome. Impressionado com a sabedoria de José, o faraó disse: Já que Deus lhe revelou tudo isso, não há ninguém tão sábio e prudente quanto você. Você será o encarregado de todo o Egito. E assim, José foi nomeado governador, o segundo homem mais poderoso do país, encarregado de preparar o Egito para os anos de fome. Os anos de fartura chegaram, e sob a liderança de José, o Egito prosperou. Armazéns foram construídos, e enormes quantidades de grãos foram estocadas. Quando os 7 anos de fome começaram, o Egito estava preparado, enquanto outras regiões começaram a sofrer. Entre essas regiões estava Canaã, onde viviam Jacó e os irmãos de José. Com a escassez devastando a terra, Jacó mandou seus filhos ao Egito para comprar alimentos, sem saber que o homem encarregado da distribuição era o próprio José. Ao chegar ao Egito, os irmãos de José se prostraram diante dele, pedindo alimentos,
mas não o reconheceram. José, por sua vez, os reconheceu imediatamente. Em um misto de emoção e cautela, ele escondeu sua identidade e decidiu testá-los. "Vocês são espiões", acusou José, fingindo desconfiança. Assustados, os irmãos negaram veementemente e explicaram que eram 12 filhos de um homem, sendo que o mais jovem, Benjamim, estava com o pai, e um dos irmãos já havia morrido. José, ainda disfarçado, manteve-os sob custódia e exigiu que trouxessem Benjamim, o irmão mais novo, como prova de que estavam falando a verdade. Para garantir que voltassem, José reteve Simeão como refém e os enviou de volta a Canaã com sacos de grãos. A caminho de casa, os irmãos perceberam que o dinheiro que haviam usado para comprar o alimento havia sido misteriosamente devolvido, aumentando o temor de que estivessem sendo perseguidos. Ao chegar, contaram a Jacó o ocorrido e explicaram a exigência de trazer Benjamim. Jacó, relutante, resistiu à ideia de perder seu filho mais novo, mas a fome se intensificou e ele acabou cedendo. Os irmãos retornaram ao Egito com Benjamim. Ao vê-lo, José foi tomado por uma profunda emoção, mas ainda não revelou sua identidade. Ele organizou um banquete para seus irmãos, tratando Benjamim com especial atenção. Durante o banquete, José observava atentamente o comportamento dos irmãos, buscando sinais de mudança em suas atitudes. Depois do banquete, José ordenou que os sacos de grãos fossem carregados, mas desta vez ele mandou que seu cálice de prata fosse escondido no saco de Benjamim. Assim que partiram, ele enviou seus servos para interceptá-los e acusar Benjamim de roubo. Os irmãos ficaram devastados e todos voltaram a José, dispostos a se oferecer como escravos em lugar de Benjamim. Foi nesse momento que José percebeu a mudança em seus irmãos. Eles, que antes haviam traído o irmão mais velho, agora estavam prontos a sacrificar suas próprias vidas por Benjamim. O coração de José não pôde mais conter suas emoções. Em lágrimas, ele ordenou que todos os servos saíssem da sala e, com a voz trêmula, revelou sua verdadeira identidade. "Eu sou José, o irmão de vocês, a quem venderam como escravo ao Egito." Os irmãos ficaram paralisados de medo e vergonha. Como poderiam encarar aquele a quem haviam traído tão cruelmente? José, contudo, não os condenou. "Não se preocupem, nem se culpem pelo que fizeram. Foi Deus quem me enviou para o Egito, para salvar muitas vidas, inclusive a de vocês." José os abraçou, e a dor do passado foi finalmente superada com o perdão. Depois da revelação, José instruiu seus irmãos a retornarem a Canaã e trazerem Jacó, seu pai, e toda a família para viver no Egito, onde seriam protegidos da fome. Ele providenciou carroças e suprimentos para a viagem, garantindo que a transição fosse feita com segurança. Os irmãos voltaram a Canaã e contaram a Jacó que José estava vivo e era o governador do Egito. Inicialmente incrédulo, Jacó foi tomado pela emoção quando viu as carroças enviadas por José. "Meu filho José ainda está vivo. Irei vê-lo antes de morrer." A jornada até o Egito foi longa, mas repleta de esperança. Quando Jacó finalmente chegou, o reencontro com José foi comovente. José correu ao encontro de seu pai, e ao abraçá-lo, ambos choraram por vários minutos. Jacó, com os olhos cheios de lágrimas, disse: "Agora posso morrer em paz, pois vi com meus próprios olhos que você está vivo." José providenciou uma terra fértil, em Gósen, para que Jacó, seus filhos e netos, pudessem viver e prosperar. A família de Jacó, que havia sido separada pela traição, agora estava reunida sob a proteção de José, que, com fé e perdão, transformou o sofrimento em salvação. Se essas histórias tocaram seu coração e você acredita no poder da Bíblia, deixe seu amém nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais vídeos inspiradores.